Tá. Sabe que essas suas inquietações, elas são bem parecidas com as minhas, inclusive. Eu sou um crente muito inquieto, assim. Um crente, um evangélico muito inquieto, assim. Muitas coisas me tiram, sei lá, muitas dúvidas. Se eu falar assim, Deus, o que vem na tua cabeça? Então, ali que tá. Deus pra mim é um negócio... Se eu tivesse que tentar resumir Deus sem colocar ele numa figura, Jesus. Eu consigo enxergar Deus de duas formas. Na figura de Jesus, pra mim, isso que o Manga falou é perfeito, porque é um ponto de conexão. De repente você tá adorando algo que é intangível, é inexplicável. E qualquer pessoa que tente explicá-lo está tentando reduzir esse ser eterno que vai para além, para o futuro e já aconteceu no passado. E a gente só tá nessa fração de tempo aqui. Vamos pensar que esse tempo, que esse Deus é uma esteira e a gente está só vivenciando parte do que ainda vai acontecer e a gente não vai vivenciar e de um passado que a gente só viu nos livros de história. Então é muito grande, é difícil a gente mensurar esse Deus. Então Jesus, para mim, ele é esse ponto de conexão que ele me faz ficar em paz, fazer as pazes com a minha religião cristã evangélica. Por que eu falo isso? Porque durante muitos anos, a gente, filho de pastor... Eu vou chamar outro filho de pastor para sentar aqui à mesa. Vão ter 3. Vem, Luffy. Vou aproveitar a passar o bastão também pro próximo. Filho de pastor com essa caroça aí, meu irmão. Isso é herege. Nossa, cara. Isso é um herege. Ai, caramba. Então, assim, a gente, como eu, Déio, a gente filho de pastor, a gente ouviu muito, assim, quase como pregações incontáveis. E aquilo, muitas vezes, não fechava pra mim, cara. Às vezes eu ouvia o Velho Testamento, uns textos do Velho Testamento, falando, mas que Deus sanguinário, cara. Tá matando meio mundo porque não concorda com ele, cara. Daí manda e a tribo, que é a tribo uau, né? Vai lá e destrói a outra e quem ganhou, que legal. E na minha cabeça eu pensava, mas que Deus estranho é esse, cara? Não faz sentido esse Deus, cara. Daí a figura de Jesus vem e apazigua o meu coração, porque Jesus revelado no Novo Testamento, isso faz muito sentido para mim. Ok, legal. Passa um paninho, mas o Velho Testamento continua lá. A gente continua lendo ele. E um dia, apesar de eu ser esquisito assim, eu fiz um seminário teológico. E o meu professor, levantei na sala de aula essa minha inquietação. Falei, cara, eu finjo que tá tudo bem aqui, bonitinho, glória a Deus, aleluia, Jesus, mas tem uns negócios que não fecham para mim. E ele falou uma coisa que para mim foi apaziguador. Ele falou assim, ó, a Bíblia... ela não esconde os podres da humanidade. Davi, que a Bíblia fala que é um homem segundo o coração de Deus, era um cara canalha, velho. Só que ao mesmo tempo que ele era um canalha, fazia canalices, ele era um cara que chegava depois de fazer as burradas dele, ele chorava e se arrependia. Tinha um coração contrito, né? Palavra evangélica, né? Um coração contrito. Você já ouviu essa, né? Coração contrito, você já ouviu, né? E ele tinha essa coisa do arrependimento. Então, assim, o que eu acho fantástico, né, depois, aí sim, fazendo as pazes com esses textos confusos, esquisitos, eu vi que é isso, cara. A Bíblia não está mostrando assim, ó, que tem muita gente que fala assim, como que é? Um termo que muita gente usa, que é o manual do crente, né? Eu falo, se for manual do crente, a gente pegar uns textos aqui, a gente vai fazer atrocidade. Então, cuidado com esse manual. Né? Com o que você entende por manual. Vamos contextualizar o texto, vamos entender que esse texto ele foi escrito para uma tribo específica há 2000 anos atrás, num lugar geograficamente diferente do nosso e por aí vai. Mas o que ele faz? Então quer dizer que a gente pode pegar esse texto e jogar fora? Não, a gente pode pegar esse texto e olhar para ele e falar, cara, esses caras são tão sujos e vagabundos quanto a gente. E vem Jesus e fala assim, ó, relaxa. Anda comigo que tá tudo em casa. Isso para mim foi uma coisa assim apaziguadora, sabe? Meu coração deu ufa, legal. Meu pai não estava errado. Tipo isso. Pastor Duca Tão Basco, hein? O que é? Pastor Duca Tão Basco. Eu não sou pastor não, cara. Eu só sou um baixista só. Entendi. Mas, pô, esse visu aí, os caras não ficam bolados contigo não, cara? Não, esse aqui eu acho maneiro. Não, é um tiozão, indo pra 51 anos,
se achando o garotão da batera. Ah, tá certo, pô. Metendo um moicano. A gente fala que a gente Só falta andar de triciclo. A gente faz cosplay de jovem. Hã? A gente faz cosplay de jovem. É. Cara, pois é, olhando pra você... Porra, cara, esse cabelinho grisalho aí, meu irmão... Pelo menos parei de pintar, né? Pelo menos eu parei de pintar, né? Ó, vou trocar o bastão. Agora tá grisalho de vez. Tá bom. O que eu quero dizer é que assim, cara, eu lembro de vocês, assim... Que nem eu tava falando com o Rafa outro dia, o Rafael Bittencourt, que, pô, eu lembro de assistir o clipe de Time... E ele era novão, com a roupa branca, tocando lá a guitarra dele, pá. E agora tá um tiozinho, cara. Esse faz tempo, hein? Nossa, cara. E é maneiro que... Assim, uma das paradas maneiras do meu trabalho é que assim, eu tenho oportunidade de conversar com os caras que eu tô ligado, entendeu? Que eu tava lá, curtindo quando era moleque. E, porra, tamo ficando velho, hein, PG? Tamo ficando velho, mas o bom é que a gente continua fazendo o que a gente gosta, né? Isso é importante, Não é? né? Acho que o mais legal é isso. Acho que a essência é o que a gente tem que valorizar, né? A gente vê muitas pessoas no meio do caminho pararem ou desistirem porque não tem essência, porque fazem apenas por um momento, ou pela grana, ou pelo projeto. É claro, tipo, hoje o seu projeto aqui, o Flow, com certeza, se você contar a sua história, você começou pequenininho, né? O grande problema é que muita gente quer começar grande. E quando você começa grande, você não tem base. E quando a gente começa grande, a gente cai, Não manja muito de internet, é isso aí, cara. Não é? Não manja, eu sou o pior de internet, inclusive. Não, mas isso que você falou é uma verdade na internet. Não, eu tô falando de essência, cara. É a essência da gente. A gente só sobrevive pela essência. Por isso que o evangelho sobrevive 2030 anos depois, porque o evangelho é feito da essência. Qual é a essência? É a palavra de Deus. Entendeu? O evangelho não é feito de moda. A gente está discutindo sobre Bíblia, sobre Evangelho. Você brincou, você não vai me catequizar aqui não, né? Você não vai me... o propósito do Evangelho não é esse. O propósito do Evangelho, até o Duca falou agora sobre Davi. Por que Davi foi um cara segundo o coração de Deus? Porque um homem segundo o coração de Deus se arrepende de verdade. O que Jesus quer é arrependimento. Entendeu? A gente fala muitas coisas às vezes, mas a gente não pratica. Qual o exemplo que fica para as pessoas de quem eu sou? O que eu deixar para você é o que vai valer a pena. E o que eu deixei para você? É igual uma situação entre pai e filho, entendeu? Eu vejo muito na minha filha. Todo mundo aqui é pai, né? Todos nós da banda aqui somos pais. Então, com certeza, todo mundo tem uma visão dessa. A gente quer deixar o quê? O melhor para os nossos filhos. Mas qual que é o exemplo que você deixa? Porque o Duca falou, eu achei interessante isso. A gente erra, a minha filha vê meus erros. A minha filha vê os meus erros com a minha esposa, eu com a minha... Quando eu falo erro, assim, às vezes discussão, a gente está nervoso, um problema, alguma coisa assim. Mas qual que é o caminho de um exemplo da essência que eu deixo para ela? De um homem que se arrepende, de um homem que pede perdão para a esposa, de uma mãe que pede perdão para o marido, de um pai e uma mãe que às vezes se excede com o filho e chega para ele e fala assim, eu errei aqui, mas foi por esse motivo aqui, eu quero te pedir perdão, mas isso aqui que você fez está errado. No evangelho o que sobrevive é a essência. Na nossa vida o que sobrevive é a essência, entendeu? Às vezes a gente começa alguma coisa apenas para querer fazer, porque eu sou legal, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, mas a gente esquece da essência. Quando não tem essência, cai, cara. Eu acredito nisso mesmo. Eu acho que... Já vi isso acontecer um monte de vezes, na verdade. E assim, a gente tá falando aí basicamente de... Isso que você falou, eu tô falando né? de tudo, tá? Serve pra tudo. Falando, exatamente. Mas começa na Bíblia. Para mim, o meu exemplo maior é a Bíblia. Porque eu sei o que é ter essência e ser transformado através de uma essência, que é a palavra de Deus. A gente tá falando sobre Deus e tudo tal. Por que pra gente aqui, como uma banda cristã, que nós somos uma banda cristã, qual que é o diferencial? O papo nosso é o seguinte, Deus fala com o homem e depois o homem fala com Deus através de Jesus. Entendeu? Nós temos o nosso mediador, nós temos o nosso intercessor, nós temos aquele que veio por nós. Por isso que o lance de falar sobre Deus é muito existem vários deuses. A gente várias sabe disso, como você falou, existem várias religiões, várias percepções de Deus. Mas por que nós cremos como nós cremos? Porque nós cremos que Deus enviou o seu único filho, como você falou lá em João 3,16, e depois continua. Para aquele que nele crê não ser condenado, pois quem não crê já está condenado. Entende? Existe também uma perspectiva de você olhar e saber o seguinte, ele é a essência de Deus enviada ao mundo. Deus são várias coisas. Não. Como nós cremos na Bíblia, Deus em Jesus Cristo é o nosso Salvador. É aquele que morreu, foi o único que morreu. Muitos fizeram outros morrerem. Né? Muitos deuses colocam você na frente de batalha para você morrer, mas ele enviou o filho. Aí entra aquele lance do papo do filho. Entendeu? Você entrega o teu filho para morrer por toda uma humanidade, por todo um filho que foi pecador, porque o filho errou lá no Jardim do Éden. Se você começar a voltar, a gente vai voltar lá na história. E mesmo lá, a história estava sendo escrita para mandar o filho, o único filho de uma única raça, o unigênito, tem muito a ver com aquilo que é um filho único, para que viesse ao mundo e morresse por filhos que não mereciam. Porque merecer a gente não merece. Mas ele morreu por amor. Amor é
imerecido. Esse amor de Jesus aí entra na graça, que é por isso que fala sobre a graça. É um amor imerecido. Mesmo. Não, E fala coisa, bem. E uma coisa interessante. Gostei, sobre isso, Jesus, que é o Filho de Deus, assim, só en passant, eu não quero que você, sei lá, quero que você trabalhe aqui como pastor. Não, mas eu não tô, não. Tá. Eu tô, Não, é tipo... tô me divertindo aqui, cara. Vamos lá, Jesus não é Deus? Isso, esse é o ponto. Então, assim, quando chama de filho, não é pra justamente aproximar e fazer o que a gente tava conversando antes, que é, pô, meu pai... Mas exatamente por isso. Porque o ponto todo, as pessoas elas querem trazer Deus de uma maneira abstrata. Os discípulos falaram, Jesus, mostra-nos o Pai. E ele fala, eu tô no meio de vocês há tanto tempo. Exatamente, vocês ainda não viram? Ou seja, Jesus, ele refletia. Ele mostrava quem era o Pai. E ele até fala, o que eu faço é o que o Pai faz. Eu só repito o que o Pai faz. Só faço o que o Pai me manda fazer. Exatamente. Então você vê que, literalmente, o que Jesus fazia era aquilo que o Pai estava fazendo. Então, quando a gente fala que Jesus é o mediador, exatamente isso. Passaram grandes homens pela humanidade, mas nenhum deles conseguiu vencer o maior inimigo do homem, que é a morte. E Jesus venceu.